Olá pessoal, um ótimo dia para todo mundo. Continuação da trigonometria, aula 5. Vamos ver hoje alguma coisa sobre arco de circunferência. Aquele arco lá é de circunferência, porque existe arco de parábola, arco de pedra, etc. Circunferência. Veja bem, duas circunferências concêntricas. Se eu fizer um ângulo a partir do centro da circunferência, o vértice do ângulo no centro da circunferência, vou chamar esse ângulo de alfa. Os lados do ângulo, duas circunferências concêntricas, eu determino então sobre elas dois arcos, o arco AB e o arco CD. Agora observe uma coisa, o arco pode ser medido, ele tem medida linear e medida angular. A medida linear do arco é a medida dele, por exemplo, em centímetros, etc. Então observa que a medida linear, o arco AB, a gente escreve assim, o arco AB, a medida linear dele é menor que a medida de CD. Mas a medida do arco AB, a medida angular do arco AB, é igual à medida angular do arco CD. Por quê? Porque o ângulo dos dois arcos é o mesmo ângulo, o ângulo alfa. Não é interessante isso? Então, eles têm medida linear diferente, mas eles têm a mesma medida angular, certo? Então, por exemplo, suponhamos que esse ângulo alfa seja 100 graus. O arco AB mede 100 graus e o arco CD também mede 100 graus. Por quê? Porque a gente vai corresponder a medida do arco com a medida do ângulo. Então, por exemplo, vou fazer aqui, por exemplo, se o ângulo alfa tem, por exemplo, 100 graus, e eu fizer outra circunferência, circunferências concêntricas, né? Mesmo centro. Então, a medida desse arco é 100 graus. A medida desse arco aqui também é de 100 graus. A gente diz arco de 100 graus por quê? Porque ambos correspondem ao ângulo central de 100 graus. Esse ângulo é chamado ângulo central. Certo? Essa medida em graus, ela pode ser dada também em outra unidade. Aqui eu falei em graus, né? Certo? Muito bem. Vamos lá. Agora, o que é o radiano? Radiano, que a gente vai abreviar por rad. O que é o radiano? O radiano é o arco cujo comprimento é igual ao do raio. Então veja bem, numa circunferência, veja lá, aqui é o raio. Se esse arco tiver a medida do raio, a gente chama esse arco de 1 radiano. Entendeu isso? Radiano é de raio. Então, numa circunferência, se eu tiver um arco cuja medida é de 1 radiano, a medida do arco é igual à do raio, a gente chama esse arco de 1 radiano. 1 radiano na circunferência é aproximadamente 57 graus. Por quê? Porque quando eu dividir o comprimento da circunferência pela quantidade de vezes que o raio está contido, vai dar 57. Isso significa o seguinte, numa circunferência completa,
numa circunferência completa, o raio está contido aproximadamente 6,28 vezes. Então, se você pegar o raio e colocá-lo, medi-lo sobre a circunferência, vai dar 6 vezes o raio e sobrar um pedacinho ainda, 6,28 vezes o raio. Isso é evidentemente em qualquer circunferência, porque raio e comprimento da circunferência são proporcionais. Esse número aqui é constante, né? Por isso que a gente diz que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Certo? Então, o que é 1 radiano? O radiano é igual a 1 raio. É o arco cujo comprimento é 1 raio. E esse ângulo em graus é aproximadamente 57 graus. Certo? Vou escrever isso aqui também, né? 1 radiano é aproximadamente 57 graus. É um ângulo central de aproximadamente 57 graus. Certo? E eu vou te explicar aqui a parte o seguinte, para você entender bem isso aí. Se nós dividirmos o comprimento de uma circunferência, o que é isso? O comprimento dessa linha circular, o comprimento da circunferência. Se nós dividirmos pelo diâmetro, o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, ó. Um raio, 2 raios. Essa linha passando pelo centro, certo? Então, se eu dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, que é o dobro do raio, nós vamos ter que número? Um número assim, ó. Esse número é o famoso número irracional π, que a gente chamou de π. Por isso que dessa divisão surgiu o que? Essa relação aí, ó. C é igual a 2π vezes R, ó. 2π, 2 vezes 3 vezes 14 vezes R. Então, se você divide uma circunferência, comprimento da linha circular da circunferência, pelo diâmetro, você vai ter o número π. Por isso que o comprimento da circunferência é 2πr. Certo? Ainda falando sobre o radiano, por exemplo, um arco numa circunferência, suponhamos que o raio seja, por exemplo, 5 centímetros, raio de 5 centímetros. Então, um arco de 1 radiano nessa circunferência, o arco de 1 radiano vai medir quanto? Ora, o arco de 1 radiano, ele vai medir linearmente o que? 5 centímetros. Porque o arco de 1 radiano é o arco que tem a medida do raio. E o arco de 1 radiano, em termos de graus, ele é aproximadamente 57 graus. Então, numa circunferência de raio 5 centímetros, se eu desenho um arco, se eu meço um arco de 5 centímetros, esse arco é de 1 radiano. E o ângulo central dele corresponde a aproximadamente 57 graus. Certo? Isso aí. Eu vou fazer mais um desenho para você ver. Fazer mais um desenho. Veja lá o exemplo. 2 circunferências concêntricas. A mão é meio ruim, mas tá bom. Veja aqui. Um ângulo aí de
57 graus, que aproximadamente é o ângulo aproximado de 1 radiano, né? Olha, se esse raio aqui é 3 centímetros, esse pedacinho aqui é 5 centímetros, então veja bem, esse arco aqui vai medir 5 centímetros e esse arco aqui vai medir 8. Olha, o raio do pequeno é 3, o raio do grande é 3 mais 5, é 8. Então esse arco mede 8. Então nessa circunferência, o que você está observando? Se eu chamar aqui de AB, chamar aqui de CD, o arco AB, ele mede quanto linearmente? Aqui eu falei errado, né, gente? Aqui é 3. Se esse raio é 3, esse arco é 3. Então o arco AB mede o quê? 3 centímetros, por exemplo, né? Esse arco, esse 3 centímetros corresponde ao quê? Ao arco de 1 radiano. E o arco CD? O arco CD, ele mede quanto? 8 centímetros. Mas o raio não mede 8 centímetros, então ele também é o arco de 1 radiano. Todos os dois são arcos de 1 radiano. 1 radiano na primeira circunferência é 3, 1 radiano na segunda circunferência é 8. Não é interessante? Ficou claro isso aí? Então, o arco de 1 radiano é aquele que tem a medida do raio. Arco de 1 radiano pode ter medidas diferentes, veja bem, porque as circunferências têm raios diferentes, mas a medida angular é a mesma. Agora vamos ver a medida do arco, a medida geral do arco em radianos. Veja bem, se eu tenho uma circunferência, um ângulo central, alfa, um arco correspondente a esse ângulo central, que nós vamos chamar de L, e o raio R. Observe que o ângulo alfa me diz quantas vezes esse raio está contido aqui. Por exemplo, se esse arco for de 1 raio, medida de 1 raio, o alfa é o quê? 1 radiano, certo? Então, qual é a relação entre essas três medidas? O arco alfa corresponde à divisão de L por R. Então, o ângulo alfa, ele é a divisão do arco pelo raio. Suponhamos que essa divisão dê 1, é porque L é igual a R, ou seja, L é 1 radiano. Mas ela é uma fórmula geral, viu? Então, o ângulo alfa me diz quantas vezes o raio R está contido em L. Então, se eu dividir o arco L pelo raio, eu vou ter tantos radianos, certo? Na próxima aula eu vou continuar isso aí e nós vamos trazer também exercícios para que você possa fazer e vamos relacionar também graus e radianos para a gente poder fazer conversões de unidades, viu? Então até a aula 6 de trigonometria e obrigado.